Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre musicalização de bebês. Eu já fiz um vídeo há alguns anos, então eu vou fazer um novo para estar atualizando vocês sobre a musicalização de bebês, que é um assunto bem procurado pelos professores, tanto professores de música quanto professores da escola regular. Bom, primeiramente, o que nós temos que ter em mente? Quando a gente for trabalhar com bebês, não é apenas sentar numa rodinha com bebês e tocar algumas músicas no violão. Tá? Isso é apenas música na sala de aula. A musicalização, como ela diz, ela é um processo, tá? A aula de musicalização infantil, ela é um processo a longo prazo. Então, a musicalização de bebês, geralmente, ela abrange ali de 0 até 3 anos de idade. Quando a criança faz 3, é musicalização infantil. A nomenclatura aí vai depender de qual método você trabalha, se você trabalha com um método tradicional ou um método ativo, tá? Geralmente aqui eu trabalho com as crianças musicalização de bebês de 0 até 3. E depois passa a ser a musicalização infantil, que vai ter outras abordagens, tá? Na musicalização de bebês, é muito importante as pessoas entenderem que a criança não vai focar seu aprendizado na técnica instrumental, não é isso. A criança ela vai aprender música sim, só que tudo de uma forma bem lúdica e com o corpo. Então, por exemplo, a criança ela vai ouvir os parâmetros sonoros, como os sons fortes, os sons fracos, a altura, que é um som grave, um som agudo, os timbres dos instrumentos, da bandinha rítmica, por exemplo. A criança ela vai construir um universo sonoro, uma percepção musical. E tudo isso com estímulos que dialogam com a realidade do bebê. A criança ela não vai aprender formalmente essas questões. A criança ela vai aprender, por exemplo, através das histórias, como o som do leão, do passarinho. O leão faz som grave, o passarinho faz som agudo, né? Então a criança ela vai percebendo essas sonoridades de forma inconsciente. Ela não precisa saber ainda o que é um som grave, o que é um som agudo. Não, ela precisa internalizar esses sons. Ela precisa perceber essas diferenças. Quando a criança tem 3 anos de idade, a consciência dela é despertada. Então, a partir dos 3 é onde a gente começa a dar mais ênfase nas denominações dos parâmetros sonoros e também outras questões, como questões rítmicas, de compasso, fraseados musicais, andamento. Então, a partir dos 3 a gente vai trabalhar um pouquinho melhor nessas questões com mais consciência. A criança ela começa a perceber, entender melhor esses conceitos musicais, ainda de forma lúdica, tá? A criança não vai aprender a ler partitura na musicalização infantil, ela precisa, antes dela ler uma partitura, ela tem que conhecer os sons das notas musicais, ela tem que perceber os ritmos das figuras rítmicas. Ela não precisa saber o que é uma semibreve, o que é uma mínima, uma semínima, não. Mas ela precisa entender as diferenças dos tempos das notas, sem necessariamente nomear os conceitos musicais. Então, muita gente confunde. A criança está lá com 4 anos e os professores já querem ensinar música formalmente, mas a criança não sabe nem ouvir os sons direito, perceber os sons direitos. Então, a criança ela ouve, percebe, diferencia os sons, para depois dar nome e significado a eles, né? Mas aí vai depender muito do método com que a pessoa trabalha. A musicalização de bebês, os pais participam das aulas justamente para isso. Os pais precisam aprender música junto com seus bebês para continuar estimulando em casa também, não somente aqui na aula de música, mas continuar a vida fora. A criança ela vai desenvolver habilidades linguísticas, de fala, de dicção, de fonemas. Então a criança ela vai aprender palavras novas, rimas, parlendas, tudo que vai contribuir para habilidades motoras, sociais, cognitivas e musicais também. A criança ela não vai vir na aula de música para aprender o ABC, não é isso. Ela vai vir para aprender música utilizando de recursos como fonte de apoio, mas o foco é aprender a música, é ouvir sons, ouvir músicas em diferentes escalas, em diferentes alturas, em diferentes tonalidades, reagir aos sons com o corpo. Então, de músicas de diferentes culturas, obviamente com uma coisa bem responsável e com objetivos, né? Você tem que saber por que você está passando tal música para a criança, não simplesmente para virar festinha na sala de aula, não é isso. Você tem que entender os objetivos por trás dessa música. O que você quer trabalhar? É o ritmo dessa música? É a pulsação? O compasso ternário? É o compasso quaternário? O que tem de extrair musicalmente dessa música para você ensinar os seus bebês, né? Então a criança ela vai vivenciar a música, ela não vai aprender conceitos na musicalização de bebês.
Então, muitas vezes a gente confunde, que acha que está fazendo musicalização na sala de aula porque está cantando músicas com a criança, mas na verdade não, ela é uma disciplina específica, tem horário, dia para a criança estar na aula de música, aprender os timbres. Então a criança ela tem contato com diferentes timbres de percussão da bandinha rítmica, como instrumentos de chacoalhar, bater, raspar. É um universo muito profundo que está por trás. A gente não oferece qualquer tipo de música, tem objetivos pré-determinados. Quantas vezes você vai precisar repetir aquele exercício para que as crianças começam a apresentar respostas motoras ou respostas intuitivas, algum tipo de resposta para você perceber que realmente aquele objetivo que você preparou está sendo atingido, né? Então existe repetição, né? Existe muita coisa por trás. Então nós temos que tomar cuidado ao falar musicalização de bebês, que não é só cantar musiquinhas não, tá? E se vocês quiserem saber um pouco mais, eu tenho um curso Musicalização de Bebês, Didática, Planejamento e Repertório, onde lá tem um planejamento anual, ou seja, tem aulas para o ano todo, tá? E tudo fundamentado, bem bacana, bem acessível, assim, bem objetivo para o professor sentar, estudar e já aplicar com seus alunos. Então, se vocês quiserem adquirir meu curso de musicalização de bebês, eu vou deixar o link da Hotmart aqui para vocês estarem adquirindo, tá? Tem mais de 20 aulas lá para vocês assistirem e aperfeiçoar nessa faixa etária de 0 a 2 anos, que muitas vezes a gente não aprende na faculdade, né, de forma profunda, assim. Então eu preparei para ajudar os professores que estão aí perdidos, não sabem que repertório aplicar, como aplicar os objetivos, tá bom? Então eu vou deixar separadinho para vocês aqui o link. Quem quiser é só clicar lá e estar adquirindo, tá bom? Então um beijo, até o próximo vídeo.